Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Professor Vini aqui, passando hoje para corrigir a prova de Geografia da Universidade Federal do Paraná de 2025, seguindo o gabarito provisório que a universidade soltou ali, né, no dia 21 de outubro. Estou gravando exatamente no dia da publicação dessa prova e também fazendo alguns comentários sobre os gabaritos e também uma certa possibilidade de argumentação em uma das alternativas, tá? De uma das questões. Perfeito? Então vamos lá, vamos ao que importa. Então, eu estou seguindo o modelo que foi disponibilizado pela universidade, começando pela questão 37. O capitalismo é um sistema econômico que, desde sua origem, foi se expandindo econômica e territorialmente. Primeiro foi o colonialismo, depois o imperialismo e, nos dias atuais, a globalização. Considerando o seu processo de desenvolvimento, costuma-se dividir o capitalismo em quatro etapas: o comercial, o industrial, o financeiro e o informacional, tá? O técnico informacional, né? Com base no excerto apresentado e nos conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta a respeito dos processos de expansão e desenvolvimento do capitalismo mencionados. Então, basicamente, está falando de uma história do capitalismo, tá? Então, a fase informacional do capitalismo se caracteriza pela terceira revolução industrial, pela integração do comércio mundial e pela industrialização de países em desenvolvimento. Sim, é justamente a última fase que nós temos no capitalismo, que é esse capitalismo dos anos 70 para cá. Tá? Quando a gente teve a integração mundial pelos transportes, posteriormente comunicação e internet. A gente tem nos anos 90 uma abertura de várias economias, sociedades e também a entrada de países mais pobres, primeiro da Ásia, né? América Latina, Ásia e depois África, né? No conceito do mercado global. Então, é correta a letra A, né, Thaís? Está bem em cima mesmo. Letra B. O capitalismo comercial se iniciou no século XIV? Gente, quando alguns autores colocam o capitalismo comercial como algo da transição do século XV para XVI, tá? Então é bem na temática. O Fernando Brodel é um dos professores que trabalha bem essa transição, tá? E ele gosta muito de datas próximas de 1530. Então é um pouco mais fácil a gente considerar o início do século XVI, tá? Para essa concepção de capitalismo comercial, que é quando as potências já com um certo domínio dos territórios coloniais, primeiro na América, depois em outros lugares, né, na África, na Ásia, começaram as comercializações de seus bens, iniciando inclusive o metalismo. Tá? Então a gente tem ali a letra A como correta e a B incorreta, C. A fase do capitalismo industrial começou no final do século XIX? Não. O capitalismo industrial ele é um produto do final do século XVIII, tá? Começo do XIX, então a partir da primeira revolução industrial na Inglaterra e posteriormente uma certa difusão industrial já no começo do século XIX por outros países europeus, tá? Então a gente tem isso. Fora que a indústria automobilística não. A gente tem mais a indústria, num primeiro momento, siderúrgica e têxtil, tá? Não automobilística. A indústria automobilística realmente é do final do século XIX, mas a indústria já existia há mais de um século nesse momento, né? A letra D. O capitalismo financeiro se iniciou com a instituição do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, então com Bretton Woods, responsáveis por regular os fluxos mundiais de capital. Gente, o capitalismo financeiro ele é um produto ali do final do século XIX, então a expansão das bolsas de valores, e isso, né, não está relacionado com o Banco Mundial FMI. O Banco Mundial FMI, a Conferência de Bretton Woods, 44, em que nós temos o surgimento de dois grupos, né, o BIRD, né, o Banco Mundial, e o FMI, que hoje, né, trabalham uma parceria enorme, com fins diferentes, e eles não regulam os fluxos mundiais de capitais, eles fazem, né, ajudas pontuais, no caso do FMI, a países que estão em dificuldade financeira, então em crise fiscal, e o Banco Mundial financia projetos de desenvolvimento pelo mundo. Né? Não existe essa relação. Tá? Então, não, ele não começa e não tem essa relação. Letra E. A primeira fase da globalização começou quando as nações europeias ocuparam territórios na África, na Ásia e nas Américas, integrando os continentes em um único mercado. É assim, tá? Isso aqui daria para contestar em alguns casos, mas não, tá? Pelo menos no nível médio, não. Gente, a primeira fase de globalização é discutível. Alguns autores vão colocar mais a Rota da Seda, por exemplo. Outros autores já colocam o período das grandes navegações, começo do século XVI, principalmente para frente, tá? É, qual que é enfim, a grande questão? Não existia no século XVI a integração do mundo em um grande mercado. A gente pode pensar isso no pós-Segunda Guerra, tá? Mas ainda no século XVI existia
uma rigidez dos controles metrópole, né, e colônia, que não existia essa integração de mercado, né, de forma alguma, né? Isso seria possível. Então aqui ficamos realmente, letra A, não tenho nenhuma contestação. 38. Sobre o sistema de economia planificada e sua aplicação na antiga União Soviética, é correto afirmar, letra A. O planejamento estatal não previu o impacto da urbanização? Previu, tá? Já está errado aí. No aumento da demanda por alimentos. E a agricultura apresentava baixa produtividade porque a maior parte do território da União Soviética era coberto por tundra e deserto? Não. Não. Primeiro que a agricultura soviética era relativamente bem avançada. Então, Bielorrússia, Ucrânia, Rússia, né, essas regiões mais de campos que nós temos de pradarias nessas regiões, tá? E a urbanização, não, sim, ela estava prevista, tá? Desde os planos quinquenais, enfim, outros planos que a União Soviética implementou entre os anos 40 e 60, a urbanização, sim, estava dentro, né? Letra B. Os planos quinquenais, então, que eram aqueles planos de 5 anos de desenvolvimento característico bem do início da União Soviética. Priorizaram a indústria de alimentos, não só, tá? Prioriza sim a indústria de alimentos, mas indústrias de siderurgia, indústrias de maquinários, né, de bens ali produtivos e bens finais, enfim, especialmente a siderurgia, eram, eram frentes, né, desses planos quinquenais, não apenas a questão dos alimentos. Então, não. Letra C. Os planos quinquenais restringiram a atividade madeireira na Sibéria? Não, de forma alguma, né? Aquela região de transição tundra e taiga, especialmente as coníferas, as taigas, tá? Foram desmatadas, né? Elas foram suprimidas, boa parte. Então ela não se mantém como a segunda maior floresta. Ela foi extremamente degradada, tanto a floresta temperada quanto a floresta de coníferas. Então, letra D. A perestroika, implementada pela União Soviética nos anos 80, é um conjunto de reformas econômicas que substitui mecanismos de planejamento estatal por mecanismos de economia de mercado? Sim, isso é justamente o final da União Soviética, em que existia uma insatisfação social implementada a glasnost e também a perestroika que buscava modernizar um pouco a economia, né, a sociedade soviética a partir de uma economia mais de livre mercado. É claro que isso foi gradual, tá? Foi bem caótico, na verdade. E é verdade, é justamente a saída de algo centralizado, planificado pelo Estado, e uma tentativa de passagem, tá? Para uma economia de mercado. E o sistema planificado se mostrou superior em termos de inovação tecnológica? Não, mas nem amarrado, né? O sistema planificado se mostrou superior em nada, né? Ele nunca, desde os anos 60 já mostrava ali problemas seríssimos, né? Então não, fica errado aí por isso, né? A economia de mercado até hoje se mostra a melhor forma de alocação de recursos que já existiu. 39. Sobre o ciclo hidrológico e as reservas de água do planeta, é correto afirmar. Vamos lá. Gente, letra A. O aquecimento global eleva o volume de água evaporada no planeta, o que reduz as reservas disponíveis em lagos e represas? Olha, eu como professor coloco isso como falso, tá? Então, inclusive, estou concordando ali. Primeira coisa, o aquecimento global eleva o volume de água evaporada? Sim, especialmente no quesito velocidade, tá? Isso reduz reservas disponíveis em lagos e represas? Se a gente pensar no ciclo hidrológico, tá? Não. Não. É. Agora, eu vou deixar um asterisco aqui, tá? Pois eu ainda estou consultando algumas bibliografias e alguns colegas que trabalharam no último mapeamento da Agência Nacional de Águas antes da pandemia, então, no quesito da hidrologia. Eu vou deixar em aberto a letra A. Letra B. O ciclo da água é produzido pela energia do Sol, assim como ocorre com massas de ar, e pela força da gravidade? Sim. Professor, me explica isso. Primeiro, gente, o que é o ciclo da água? Então, nós temos a água superficial em suas várias lugares, enfim. Isso vai ser evapotranspirado, isso vai para a atmosfera, vai ser condensado, precipitar, né, na forma líquida, ou ainda neve ou granizo. Isso vai ser precipitado. Tá? Então, isso está relacionado com o aquecimento, posteriormente, eh, que é, que é a temperatura, que é o Sol. E aí a gente tem a precipitação, gravidade, então, que vai fazer essa força para baixo, né? A gente vai ter o escoamento superficial, então do ponto mais alto para o mais baixo, que também é gravidade. Vai ter a inserção dessa água no solo, depois percolação dessa água na rocha, tá? Então escoamento superficial, subsuperficial, percolação e infiltração. Então nós temos sim a gravidade atuando, tá? Pressão, enfim, tá correto isso. Não tá errado não, né? Ele deu uma ideia um pouco diferente para algo que é relativamente simples, mas está correto. C. A maior parte da água dos planetas está nas bacias hidrográficas? Não, estão nas geleiras.
tá? Estão nas geleiras, tira aí. D. Uma etapa básica do ciclo da água é o escoamento superficial? É. Processo em que as águas continentais escoam para o oceano por meio de redes de drenagem? Não necessariamente. A maior parte vai para o oceano? Vai. Vai. Tá, agora, a gente tem, por exemplo, bacias endorreicas, sei lá, o delta do Okavango na África. Então, se a gente pegar vários rios que drenam para dentro do continente, tá? E fazem ali deltas dentro do continente. Então, drenagens endorreicas, não necessariamente ela vai para o oceano, tá? Criptorrega, tem várias formas, né, que não necessariamente vai para um rio maior para o oceano. Letra E. O grande volume anual de chuva na Amazônia cria correntezas velozes? Não. Não, são rios de planície. A gente pode falar de rios caudalosos, né? Profundos. Agora, correntes velozes, não. Correntezas velozes de forma alguma. Isso são mais regiões com uma declividade maior. Se pegar a Serra do Mar no Brasil, Planaltos Centrais. Então, questão de Planalto, eu consigo ter uma correnteza veloz, tá? Serra do Mar Paranaense, por exemplo. Agora, região plana, né? Depressões relativas e planícies, que é o que predomina na Amazônia, a gente não tem correntezas velozes, não, tá? Então, realmente, letra B aí tá bem em cima. 40. Um dos desafios tecnológicos do século XXI é implantar uma matriz energética na qual as fontes de energias renováveis sejam predominantes. Sobre as fontes de energias renováveis é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. Energias renováveis já respondem por mais da metade da produção energética na China, mas nem amarrado. A China é líder mundial em energia, tá? É limpa, em transição energética, eu concordo com isso. Agora, mais da metade não. A China é muito dependente de petróleo e de carvão, principalmente. Então, tira isso daqui. Nem o Brasil, né? O Brasil tem um leve predomínio até hoje de não renovável, né? Tá quase equilibrando, mas se o Brasil, que é o Brasil, não tem, imagina outros países, ainda mais com 1,4 bilhão, que é o caso da China, né? B. O petróleo vem sendo explorado nos Estados Unidos da América desde o século XIX, sim, final do século XIX, então região ali mais do Golfo do México, Texas. E o esgotamento de suas reservas fez esse país. Não, não esgotou. Ainda tem reservas absurdas na região do Golfo, tá? Ah, então não, né? Tá totalmente. Já começa errado aí, né? Fora que ele falou que os maiores consumidores mundiais de energia gerada por fontes não renováveis. Até é verdade, mas né, tira ali o esgotamento das reservas. C. O etanol é uma fonte de energia renovável? Sim. Mas o uso de terras agrícolas para a produção de biocombustível pode contribuir para o desmatamento de áreas naturais? Com certeza, tá? Então a gente tem um produto vegetal que está gerando ali um combustível, que é o etanol, né, o álcool, e isso realmente é renovável. Agora, o biocombustível, né, ele que vem justamente da cana no Brasil, o uso de terras agrícolas, tá? Vai ser aumentado? Vai, né? Então vai contribuir ali, justamente, com certeza, para o aumento do desmatamento. Então a C é correta, não tenho o que argumentar, né? D. A participação dos combustíveis fósseis no consumo mundial de energia nos últimos 20 anos recuou fortemente devido ao aumento da produção de energia eólica e solar. Gente, ainda está no começo, tá? O mundo depende de mais de 50%, tá? Ainda de combustíveis não renováveis originados do carbono, tá? Fora que se a gente considerar outros não renováveis, mais ou menos 3/4 de toda a energia do mundo é não renovável. O Brasil é uma das exceções, né? Não tem isso não, não tem esse forte recuo, mas nem amarrado. Letra E. O elevado potencial brasileiro para a produção de energia hidrelétrica e geotérmica permitiu atender ao aumento da demanda nacional por eletricidade sem recorrer à fonte renovável. A gente tem mais ou menos 60% da matriz elétrica brasileira, tá, provendo de hidrelétricas, então energia hidráulica, né? Só que a gente tem, por exemplo, várias energias não renováveis. A gente tem urânio, a gente tem carvão. A gente tem em épocas de secas, especialmente no Centro-Sul, normalmente em ano de laninha, a queima de combustíveis fósseis. Então, para gerar energia elétrica. Então, não, né? A gente recorre sim. Tira aqui no sem recorrer. Beleza? Então, realmente a C aí, bem ok. 41. Sobre o desenvolvimento e as características do processo de urbanização, é correto afirmar, letra A. Os países com grandes áreas de vegetação natural apresentam percentuais mais elevados de população rural? Não, não existe essa implicação, tá? Não, isso não existe de forma alguma. A questão da população ser rural ou urbana é um processo histórico relacionado à urbanização e serviços. Então, industrialização e serviços, né? Então, não existe essa relação que ele coloca na A. Letra B. Na União Europeia, a urbanização desacelerou a partir da década de 70. Até aí dá para afirmar, né?
né? Quando a política agrícola comum foi implementada com o objetivo de reter população no campo, não. Não, não, não. A urbanização ela para de crescer justamente porque enfim, a sociedade já estava urbanizada, né? Então, ela desacelera porque todo mundo se urbanizou. Realmente tem a política agrícola comum europeia por vários momentos, desde o Tratado de Roma, mas não. Fora que aqui a Europa, a agricultura mecanizada, então não tinha por que reter pessoas no campo, né? C. A urbanização se define nos países desenvolvidos por metrópoles densamente povoadas? Até dá, tá? Enquanto países emergentes têm cidades com populações mais dispersas? Não. Na verdade, os países emergentes normalmente têm populações mais concentradas. É por isso que as megacidades que têm mais que 10 milhões de habitantes têm, por exemplo, populações normalmente em poucas cidades, né? Então, a população em países pobres tendem a ser mais concentrada e não mais dispersa, né? Ele inverteu a lógica. D. Os países onde a taxa de urbanização é inferior a 50% se concentram na África subsaariana e no Sudásia, sim. Gente, urbanização, querendo ou não, marca muito condições de melhoria de vida, tá? E, e normalmente lugares mais ruralizados são lugares mais pobres, né? Shitholes, que a gente chama na geopolítica. Claro que é brincadeira esse termo, né? Mas é isso mesmo. Então, a região essa com os maiores números de pessoas extremamente pobres do mundo, com certeza, né? A maior parte das pessoas em extrema pobreza se concentra realmente na África e na Ásia. E projeções da ONU indicam que as tecnologias de trabalho remoto reduzirão o êxodo rural, freando o processo de urbanização por permitirem que a população more no campo e trabalhe em empregos urbanos. Não, não de forma alguma, tá? É, hum. Fora que, vamos lá. Isso aqui não está correto por vários motivos. Vou colocar o principal para vocês, tá? Tecnologia de trabalho remoto é coisa de país de renda média alta para país de renda alta. Se eu pegar um país muito pobre que está no processo de urbanização, pegar a Nigéria, se eu pegar outros países que estão nesse processo de transição, tá? O trabalho remoto não é lá muito a realidade deles. Tá? E, enfim, não tem como você começar a frear o êxodo rural, por exemplo, na Nigéria da vida, no Afeganistão da vida, é, por causa do trabalho remoto. Tá? Não tem essa relação, né? 42. Essa aqui deu o que falar, né? 61 a 2014, a produção mundial de cereais cresceu de 1,4 toneladas por hectare para 4 toneladas por hectare. Pô, Revolução Verde, né? Tem nem o que falar, né? Então, 4 toneladas por hectare é coisa, hein? Sobre as causas e consequências desse processo, é correto afirmar. Vamos lá. A revolução tecnológica já atingiu seu potencial de aumento de produção, de modo que para continuar enfrentando a explosão demográfica é preciso um novo. Não, tudo errado, né? Primeiro que não atingiu o seu potencial de aumento de produção. Cada vez está subindo mais, cada vez a gente vê mais tecnologia aparecendo. E isso vai continuar enfrentando a explosão demográfica? Não. O mundo como um todo já passa pela terceira fase da transição demográfica. Tá? A gente vai crescer até 2100, até uns 10, 11 bilhões de habitantes, depois desce. Tá? Então, não, tá tudo errado. B. O aumento de produção se deu por meio da ocupação de grandes áreas de floresta, sendo, portanto, ambientalmente insustentável? Não. Ele está falando justamente que nós tivemos um aumento da produtividade por hectare. Ou seja, a gente, com a Revolução Verde e as novas tecnologias, evitamos a ocupação de muitas áreas que iriam ser ocupadas no modelo mais extensivista, por exemplo. Tá? Então a gente pode tirar a letra B nesse caso. Cereais são plantas adaptadas a regiões de clima temperado? Não necessariamente, você pode ter cereal de clima tropical. De modo que o aumento de produtividade se concentrou no hemisfério norte? Não. Só tem, sei lá, tem cereal que é plantado em região tropical. Milho, um exemplo. Tá? É... Milho é cereal? Corrigem os biólogos, mas não necessariamente, né? De uso intensivo de maquinário, fertilizantes químicos e pesticidas. Ah, o arroz também nasceu, né? Pesticidas elevam os custos de produção agrícola, de modo que o aumento da produção se deu pelos investimentos do agronegócio, tá? É, então, o que ele está falando? O uso intensivo de maquinário, fertilizante e pesticida é revolução verde. Eleva os custos de produção agrícola? Em alguns casos sim, em outros não. De modo que o aumento da produção se deu pelos investimentos do agronegócio? Não. O agronegócio, ele surge, tá? Como o quê? Ele surge como um filho disso daqui, tá? A Revolução Verde é anterior ao agronegócio. Agronegócio é um conceito dos anos 90 para os anos 2000, né? Ainda surge no Brasil como agrobusiness lá até o começo dos anos 2000, tá? Então ele inverteu, né? Então ele inverteu. É, são as grandes
cadeias produtoras, são as grandes empresas que investem nisso, os estados investem nisso, o Brasil investiu nisso na Embrapa, por exemplo, e depois que surge o agronegócio. Não tem essa relação direta, não. E o crescimento da produção de cereais no mundo foi resultado das tecnologias da Revolução Verde e provocou a diminuição da desnutrição em escala mundial? Sim, tá? Com certeza. Nós nunca tivemos é, pessoas, né, saindo dessa pobreza como depois da Revolução Verde. Melhor quesito alimentar para todo mundo. Então é correto, a letra E é correta. Na Revolução Verde diminuir a fome no mundo. Legal. 43. No Egito, em 1960, 30% de todas as crianças morriam antes do quinto aniversário. Opa, mortalidade infantil. O delta do Nilo era uma miséria para as crianças, com todo tipo de doenças graves e subnutrição. Então, os egípcios construíram a represa de Aswan, levaram a eletricidade às casas das pessoas, melhoraram a educação, construíram um sistema de assistência médica primária, erradicaram a malária e tornaram a água potável. Hoje, a taxa de mortalidade infantil no Egito, 2,3%, é menor do que era na França ou Reino Unido em 1960. Então, o texto de Rowling, né? Nós temos aí mudanças, aqui está brincando justamente com qualidade de vida, tá? Tá trabalhando com redução de taxa de mortalidade, aumento de expectativa de vida, que leva justamente a uma explosão demográfica, tá? Letra A. O Egito exemplifica um processo mundial de melhora das condições de vida causada pela combinação de crescimento econômico com progresso tecnológico? Sim. Quando nós urbanizamos, quando nós temos melhores condições de saúde, de tratamento de água, enfim, de combate a mazelas sociais, tá? Isso melhora as condições de vida? Melhora, tá? Então a tecnologia ajuda isso, né? A medicina moderna ajuda isso, a farmácia moderna ajuda isso. Não tem o que. E isso aqui, pós-Segunda Guerra, quem faz são os países do terceiro mundo. Então, o Brasil faz, a Argentina faz, o México faz, a África do Sul, o Egito. Então, são todos. O Egito é um dos grandes exemplos, né, dos terceiros mundistas que crescem no pós-Segunda Guerra. Eu concordo inteiramente com a A. B. A redução da mortalidade infantil é um avanço social que impôs o desafio de enfrentar o aumento das taxas de crescimento demográfico. Em países muçulmanos, não, tá? Isso aqui é uma ideia neo-malthusiana, então de conter o avanço demográfico, né? E é aqui que surge a ideia do neo-malthusianismo do planejamento familiar, bem nesse momento que ele está narrando. Só que a gente superou essa ideia, tá? Então a gente não tem essa necessidade louca de fazer um controle social, tá? Aos moldes que os neomalthusianos pregavam. Apesar de se parecer é, correto em primeiro momento, não foi um problema que a gente teve que lidar de fato, né? Não se mostrou um problema a médio prazo. Letra C. A melhora das condições de saúde foi mais rápida na África do que na Ásia e América Latina? Não, pô. Não, de forma alguma. A América Latina é pioneira no terceiro mundo na melhoria das condições de vida, por incrível que pareça, né? Já no pós-segunda guerra ali. Devido às campanhas de vacinação contra a malária, doença que era epidêmica do continente africano, não. A malária, por exemplo, ela tem aqui na América, né? Então, não é epidêmica lá não. D. O salto de qualidade de vida descrito ocorreu nos países subdesenvolvidos portadores de petróleo, como o Egito? Não necessariamente, né? A gente teve o Brasil, por exemplo, tendo um salto de qualidade de vida, ele coloca isso nesse momento, né, dos anos 60, e não necessariamente exportador de petróleo, né? Então tira isso aí. E a comparação entre os países citados mostra que as desigualdades internacionais aumentaram, pois os indicadores de saúde dos países ricos melhoraram mais rapidamente. Gente, as desigualdades internacionais em qualidade de vida, elas diminuíram, tá? Hoje, essa diferença enfim, é muito menor, né? Nesse momento aqui, você tinha países africanos na miséria total e uma boa condição já ali nos anos enfim, em outros lugares. E esses indicadores dos países ricos melhoraram mais rapidamente? Não. Se você olha em termos percentuais, de forma alguma, né? Porque os países ricos já estavam num bom nível. Então, para você subir de um bom nível é difícil. Agora, para quem está muito ferrado, qualquer salto de melhora já é um aumento expressivo, tá? Então, a gente tira nisso. 44. Um tema importante da geografia urbana são as relações funcionais e hierárquicas dentro da rede urbana, visto que as atividades de comércio e serviços criam fluxos de pessoas entre cidades. Sobre essas relações e as classificações das cidades dentro da rede urbana brasileira, é correto afirmar: letra A. As capitais dos estados da região norte não alcançam o nível de metrópole, alcançam, né? Manaus e Belém são metrópoles no REGIC de 2018. Então a gente tira aqui, né? Não alcança, tem duas que alcançam. São Luís do Maranhão é considerada uma cidade regional,
porque exerce influência no Estado sem chegar a ser uma metrópole. Aqui tem boi, hein? Por quê? O nome correto dentro do REGIC 2018 é Capital Regional de Nível A para São Luís, tá? Agora, a única coisa que me leva a anular a B é esse termo aqui de cidade regional. O termo correto é capital. Mas o FPR aqui tá brincando com anulação na letra B, né? Mas vamos tirar ela por causa disso. O resto tá certo. Letra C. São Paulo e Rio são as duas metrópoles com maiores áreas de influência dentro da rede urbana brasileira? Sim, com certeza. Não tenha dúvida disso, não. D. Corumbá ainda não atingiu o nível de metrópole regional devido ao papel propulsor da agricultura na economia do Centro-Oeste, que retém a população no campo? Não. Vamos lembrar, Centro-Oeste, agricultura o que? Intensiva. É a segunda região mais urbanizada do Brasil, é mais urbanizada que o Sul, tá? Então não tem essa retenção do campo, não. E Rio Branco, capital do Acre, é classificada como metrópole internacional, mas nem amarrado, bicho, não é nem metrópole, né? É capital regional aí no Brasil. Porque sua posição geográfica lhe permite exercer influência sobre as cidades da Bolívia, né? Grandes cidades da Bolívia, né? Claro que não, né? De forma alguma é internacional. Na classificação de metrópole, cidades globais, né? No Brasil a gente tem São Paulo e em menor nível o Rio, né? As outras não tem essa esfera de influência global, não. Então aqui ficamos com letra C, mas com esse perigo aí, né, que a dona UFPR é, assumiu aí na alternativa B, tá? Assinale a alternativa que indica corretamente uma transformação regional ocorrendo no Brasil após 1970. Então, letra A. As políticas públicas aplicadas pela Sudene fizeram com que a participação nordestina no PIB nacional dobrasse no período considerado. Então, qual que é o período considerado? É após 1970? Não. Tá? A Sudene ela é implementada ainda nos governos JK, no governo JK. Tá? Então, ela vai ser, né, uma dessas políticas de tentativa de diminuir a desigualdade regional brasileira. Acontece que, tá? Na verdade, o Nordeste, apesar de ter uma tímida melhoria, por exemplo, em obras da seca, em outras infraestruturas, no geral manteve uma participação do PIB muito parecida com as outras regiões. Apesar de ter tido alguns saltos, né, de produtividade baixos, também algumas melhorias de condições de vida, no geral, no período considerado, ela sempre permaneceu perto de 11, 14%. Então não dobra, né? Isso é impossível. Letra B. A participação do estado de São Paulo no PIB industrial diminuiu devido ao crescimento mais rápido da indústria em outros estados? Sim. Desconcentração urbana, tá? Então, desconcentração industrial produtiva, tá? Que levou, por exemplo, àquela saída de mais ou menos de 60% do PIB para mais ou menos 50%, tá? Do PIB industrial ali, 49% para ser mais exato, né, no Sudeste. Então é justamente aqui a desconcentração industrial pós anos 80 que leva a isso, né? É, diminui, mas ainda mantém, sim, mais ou menos metade, né? Letra C. A grande região centro-oeste manteve seu nível de participação no PIB nacional em um patamar baixo, pois a agricultura, tá, é uma atividade que tende a perder importância na economia moderna. Cuidado, cuidado, tá? Eu concordo que em alguns casos da economia moderna a gente pode ter uma certa um esquecimento da agricultura pelo avanço do setor de serviços. Agora, o agro é um dos setores que está aumentando sua produtividade nas últimas décadas, tá? Fora que o Centro-Oeste teve sim um aumento, não foi expressivo, tá? Mas ele não se mantém naquele patamar abaixo dos anos 50. Ele tem um aumento de produtividade aí nos últimos 50, né, anos, mais ou menos. Então, a gente consegue tirar porque ele afirma que está em um patamar mais baixo. Não. D. O crescimento econômico da região norte foi mais lento do que a média nacional, pois as legislações ambientais impuseram restrições crescentes à exploração dos recursos naturais da Amazônia. Está tudo errado. Primeiro, o crescimento econômico da região norte, ele foi lento por causa da legislação ambiental? Não. Tá? Na época que o norte começou a ser ocupado, a gente pode pensar anos 70, principalmente o governo Médici, não existia legislação ambiental, né? Você meio que fazia o que você queria nessas regiões. E mesmo com todas essas possibilidades que vigorou no Brasil por 2, 3 décadas, tá? Até os códigos modernos dos anos 90, na verdade a gente não teve ali um crescimento rápido, é muito difícil, é longe dos principais centros brasileiros, tá? Tem a dificuldade do clima, doenças tropicais, falta de mão de obra local, tá? Baixa produtividade dos métodos que foram implementados nessa região também. Então são vários desafios que não era atendido pela legislação ambiental. E
A Constituição de Brasília cumpriu o objetivo de reduzir a concentração populacional nos estados litorâneos, pois induziu a migração da população para os estados interiores. Gente, eu concordo que a Constituição de Brasília puxa muita população para o centro-oeste, possivelmente serve de base para o norte. Beleza. Agora, isso reduziu a concentração nos estados litorâneos? Não, né, gente? Até hoje a gente tem uma concentração massiva populacional nos espaços litorâneos e grandes vazios demográficos no centro-oeste e norte. Tá? A população urbana, sudestina, litoral nordeste cresce num ritmo exponencial e esse aumento a gente não vê no interior do Brasil, né? Essas regiões ainda têm poucos habitantes quando a gente compara com o restante do Brasil. Então isso encerra realmente a letra B está correta, é uma questão sobre desconcentração industrial aqui na letra B correta e várias pegadinhas, né, dentro das outras questões. Só que finaliza basicamente a nossa correção de prova, tá? 9 questões, bem no padrão FPR, então muito mais conteúdo nas alternativas do que no enunciado. Uma prova bem feita, tá? Tem a questão do ciclo hidrológico, né? Estou consultando vários colegas, inclusive colegas que trabalharam no último mapeamento da Agência Nacional de Águas, antes da pandemia, sobre os reservatórios superficiais, tá? E também pode ser que a 44 do ambiente urbano ela tenha ali alguma questão de aquele termo capital, capital regional, que ele trocou por cidade regional, que ele pode complicar um pouco, tá? Mas tem que esperar basicamente o que a banca vai argumentar. Perfeito, gente? Muito obrigado, bons estudos e até mais.